Bom dia aos amados irmãos. Vamos fazer uma oração e dar início, ao nosso momento aqui de informações, instruções a respeito da membresia da igreja. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer e te louvar por todos os amados irmãos que puderam chegar nesta manhã na tua casa. Obrigado, ó Deus, por vencermos a nós mesmos. Muitas vezes o coração acaba militando contra o teu espírito, nos desincentivando a estarmos juntos, a congregarmos, a participarmos deste momento abençoador. Eu peço ao Senhor que a comunhão dos santos seja sempre revigorante para nós. Estar com os nossos irmãos possa ser sempre motivo de prazer e alegria, porque nos reunimos para te adorar. Nos reunimos, ó Deus, para agradecermos por tudo aquilo que temos recebido das tuas mãos e pela esperança que temos de glória com o Senhor. Te pedimos por aqueles irmãos que têm passado por lutas em sua saúde física, espiritual, mental, que o Senhor os ajude, os abençoe, os fortaleça, que esses amados irmãos encontrem amparo no Senhor, no teu Espírito, que o fruto do teu Espírito, alegria, amor, benignidade, possa alcançar cada um de nós e frutificar cada vez mais. Te pedimos, ó Deus, que possamos sempre estar motivados, aguardando o teu retorno. O Senhor pode voltar a qualquer momento. E nós, ó Deus, como tua igreja, estamos aguardando, estamos na expectativa deste encontro, que o Senhor possa retornar e nos encontrar fiéis ao Senhor, que possamos nos encontrar contigo em adoração, vivendo para o Senhor. Que dia melhor, ó Deus, do que um dia como este, um domingo em que estamos todos reunidos para cantar e para pensar bem-estar da tua igreja, o melhor do teu reino. Maranata, Senhor, vem buscar o teu povo, vem buscar a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Membresia de uma igreja local, vamos continuar as nossas instruções que ajudam os membros que já têm um bom tempo de igreja a repensar, relembrar aquilo que já tem vivenciado durante esses anos, e instruções também úteis para aqueles nossos congregados que estão pleiteando membresia, desejosos de membresia, e também os novos membros com algumas instruções importantes. Nós estamos estudando como e quando deixar a membresia de uma igreja local. Estamos falando sobre esse trânsito, sobre esse trâmite que acontece, sobre a necessidade de, em algum momento, precisar sair de uma igreja ou de uma denominação. O ideal nunca é ficar sem igreja. O ideal para o crente é buscar um outro corpo local que sirva a Deus com alegria e que eu possa ali desenvolver os meus dons, a capacidade que Deus me deu. Então, esta ideia moderna de não congregar, de não fazer parte de um corpo local, ela não é bíblica. Então, essa ideia de que eu posso ser um membro sem uma igreja, sou um membro do corpo espiritual de Cristo, mas não faço parte de nenhuma igreja local, isto não é bíblico. A igreja invisível do Senhor, que nós chamamos da Igreja Universal, a Igreja Geral de Cristo, que iniciou no Pentecostes e vai estar aqui na terra até o arrebatamento, esta igreja se manifesta durante esses 2000 anos
através das igrejas locais. E essas igrejas locais, elas servem para nos aperfeiçoar e para vivermos aquilo que Deus deixou para nós, para, por exemplo, cumprirmos as ordenanças do Senhor, que isto é cumprido através de uma igreja local. Então, nós vimos que quando nós falamos desse trânsito de deixar uma igreja e entrar em uma outra igreja, isto pode acontecer por dois meios. Nós conversamos na semana passada que isso acontece, por exemplo, através do que nós chamamos de carta de transferência. Esta informação é importante para nós, como igreja local, porque quem emite a carta de transferência é a igreja em sessão. Quem solicita uma carta de transferência é a igreja reunida em sessão. Então, nós marcamos um momento e então fazemos uma solicitação para que haja esta transferência de membresia. Alguém que faz parte de uma de nossas igrejas, desejoso de participar aqui desta igreja, caso não haja nenhuma pendência na sua igreja local, então acontece esse trânsito aí da transferência, emissão de carta, nós fazemos uma solicitação, a igreja que está com aquele membro ativo, ela então se reúne em sessão e então emite agora a carta de transferência, acatando a solicitação que foi feita pela outra igreja local. E após esse trânsito, então, o membro passa a estar apto naquela nova igreja. Vimos também, meus irmãos, que o propósito do batismo é justamente representar a nossa inserção no corpo de Cristo. O batismo, ele representa a morte com Cristo e este nascimento espiritual, o termos nos tornado novas criaturas em Cristo. Então, inclusive, nós entendemos que esta representação ela é melhor quando acontece através do batismo por imersão. Então, sepultamento e ressurreição espiritual, nos identificando com Cristo na doutrina da união com Cristo. Então, o batismo ele tem este propósito de ter esta riqueza simbólica, assim como a ceia do Senhor tem uma riqueza simbólica em cada um dos elementos. Então, o pão, o cálice, o batismo também tem uma riqueza simbólica. Então, são memoriais ricos em simbologias, em significado. Além de nos identificar com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a identificação, então, do batismo, que seria a inserção do crente nesta nova família espiritual. Então, o batismo representa que aquela pessoa agora foi inserida nesta igreja espiritual, nessa igreja universal de Deus. Isto se materializa, se concretiza a partir, então, do cumprimento da ordenança em uma igreja local, que simboliza essa sua salvação, que simboliza essa transformação. E, então, alguém que se converte através de um evangelismo, de uma pregação em nossa igreja, ou de uma pessoa que chegou até nós, mas não foi batizada de uma maneira bíblica, de uma maneira que nós entendemos ser responsável e adequada, que faz parte de um contexto onde nós não vemos uma boa e verdadeira teologia, e então nós batizamos esta pessoa, não questionando o momento da sua salvação, mas como eu mencionei na semana passada, questionando a autoridade daquele grupo, daquela denominação ou daquela igreja de poder cumprir uma ordenança verdadeira. Só a igreja verdadeira cumpre a ordenança verdadeira. E então a ordenança ela é dada para a igreja de Cristo. E desde o primeiro século nós já vamos perceber
que existem falsos profetas, existem líderes que tentam se passar, inclusive, pelos apóstolos, buscando ter a autoridade apostólica. Isso não é uma novidade dos nossos dias. Durante 2000 anos, a igreja teve que lidar com este misto de pessoas que se aproximavam da igreja apenas por interesse, pessoas que não tinham o coração na obra, não eram verdadeiramente salvos, e os crentes que estão sobrevivendo no meio dessas ondas de falsidade, de falsos líderes, falsas igrejas, e assim já se vai 2000 anos da igreja sobrevivendo e dando, aí a sua cara no mundo, sendo luz e sendo sal. Então, uma outra forma é o batismo. Então, a terceira forma, meus irmãos, é através do que nós chamamos de aclamação. Então, é a entrada do membro por aclamação na igreja. Então, é um meio de aceitação de um novo membro pela simples aprovação da Assembleia. Nesse caso, é mais propriamente chamado de recebimento ex officio, sem necessidade de nenhuma outra formalidade. Então, a Assembleia se reúne e, através do testemunho daquele irmão, a igreja, então, faz a votação e aceita aquele membro por aclamação, entendendo que ele já é batizado, mesmo não sendo batizado na nossa igreja, porque não é apenas o batismo da nossa igreja que tem validade. Então, são batismos de igrejas sérias, bíblicas. Nós aceitamos estes batismos, mesmo que haja discordâncias menores em outras doutrinas, mas desde que não fira a essência do evangelho e desde que nós consigamos ainda perceber que aquela igreja mantém a fé apostólica, então nós aceitamos esse tipo de batismo, e aí a igreja volta na entrada do membro desta pessoa que fez a solicitação, e essa pessoa entra, então, por aclamação. Isto ocorre quando, depois de conhecer por algum tempo o candidato, a igreja, dando crédito ao testemunho dele de conversão e batismo, aprova a sua inclusão em seu rol de membros. Então, aqui tem um elemento importante para pensarmos como igreja. Qual o elemento? O elemento tempo. Isto é necessário. Então, alguém chega na nossa igreja e deseja já entrar na membresia de uma maneira automática, sem que dê tempo para que esta pessoa possa conhecer os irmãos e se fazer conhecido das pessoas também. Então, isto pode ser danoso para a vida daquela pessoa e para a vida da igreja. Então, é preciso ter um tempo mínimo para que a gente possa conhecer aquela pessoa, para que a gente possa ir percebendo esta pessoa, a gente que já está na membresia, recepcionando esta pessoa na entrada, vendo quem ela é, conversando um pouco com ela, ambientando esta pessoa, vendo se ela realmente é crente no Senhor Jesus, quais são suas intenções com a igreja. Uma pessoa que acaba de chegar numa igreja, ela deve dar tempo também para conhecer seus pastores. Ela será pastoreada, então ela terá uma autoridade espiritual na sua vida. E se ela não respeita aquela pessoa, se não deu tempo suficiente para que ela pudesse se colocar debaixo da autoridade daquele líder, respeitando aquele líder, então é importante que ela passe um tempo ali, conhecendo, vendo, notando o testemunho, percebendo se este homem ou homens, no nosso caso nós temos 2 pastores, se eles realmente dão um bom testemunho, se são homens de Deus, se vão cuidar do povo, se cuidam bem, inclusive, da própria família.
Então, tudo isso é importante, é necessário para que você se coloque debaixo de uma autoridade espiritual. Já pensou você se colocar debaixo da autoridade de um pastor e você depois descobrir que este pastor nem um bom casamento tem? E aí você está com um problema no casamento. Você vai procurar quem? Não é complexo? É difícil. Se o pastor não sabe nem cuidar da vida dele e da vida da esposa dele, então como é que ele vai conseguir me ajudar num problema no meu casamento? Então, acaba minando ali a minha confiança e a minha condição de estar debaixo de sua liderança. Então, tudo isso é muito importante. Então, quem está chegando na membresia precisa dar tempo para conhecer este líder, conhecer os diáconos, conhecer a liderança da igreja e percebendo a seriedade, ouvindo as pregações, ouvindo os estudos, porque eu estou dizendo que desejo ser instruído, alimentado espiritualmente por estes líderes. Então, você vai aguentar ficar ali ouvindo esses líderes? Então, se não, então é importante você repensar seu pedido de membresia. A igreja também normalmente pede que uma pessoa que está chegando, ela passe aí entre 6 a 1 ano, 6 meses, 6 anos não, 6 meses a 1 ano de aguardo, né, de espera, para que ela conheça, né, para que a igreja possa conhecer esta pessoa. E são 6 meses, meus irmãos, de uma pessoa que está vindo para a igreja. Então não adianta dizer assim, ah, não, eu vim no domingo passado, passou 3 meses, vim de novo. Quanto tempo tu está vindo para a igreja? 3 meses. Veio quantas vezes? 2. Não, você veio 2 semanas. Você não veio 3 meses. Então é importante que a igreja veja que você está frequente, que você está aqui. Então o seu rosto precisa se tornar um rosto conhecido da igreja. Por mais que a gente não vá conhecer sua vida completamente, detalhes ainda, sempre é pouco tempo, mas é preciso notar que você tem o mínimo interesse de estar ali como membro. Porque se você está pleiteando a membresia e já não vem para a igreja, quando você for membro, você vai vir? Vai mudar, é? É uma mágica, né? No dia da aclamação eu mudo, né? É igual a mulher que vai casar com um homem que não presta. Então ela sabe que ele não presta, mas quando casar, se dá mal. Não vai mudar, não vai melhorar nada. Pelo contrário, né? Acaba piorando. Então, nós já precisamos perceber uma pessoa interessada, desejosa na igreja, ávida por estar conosco, alegre por estar aqui, grata por estar aqui. Eu nem sou membro ainda, mas já estou criticando tudo e todos, critico toda a programação, critico tudo. Poxa, não é nem membro, já está assim. Acabou de chegar. Calma, né? Então, assim, que espírito é esse, né, que existe em você? Eu sei que você pode estar muito traumatizado por suas outras experiências, então não é hora ainda de uma membresia, é hora de esperar, cuidar, sarar essas feridas do coração, para que você possa ser bênção na sua igreja. Uma pessoa também pode se tornar membro de uma igreja verdadeira mediante o que a gente chama de pedido de reconciliação, ou uma restauração na vida da pessoa. Esse método deve ser utilizado exclusivamente quando o candidato foi excluído da igreja de origem por causa de pecado de obstinação ou por causa de um pecado público e que esse pecado trouxe aí muita mácula à imagem da igreja e precisou então ser tratado. Então, é possível reconciliação e nós sempre devemos estar abertos para conciliação. Nós sempre precisamos estar abertos para perdoar as pessoas. Então, alguém que comete um pecado no nosso meio, esta pessoa, ela precisou ser excluída por conta da repercussão pública do seu pecado,
ou por conta da impenitência daquilo que ela fez, e então depois ela vem, se arrepende, reconhece o que fez. Então nós não devemos estar usando aquela expressão popular, né, com sangue na boca, querendo vingança de alguém, porque Jesus Cristo já pagou na cruz tudo aquilo que nós fizemos. Então, nós estamos ali para estender a destra do perdão, nós estamos ali para a reconciliação. Isso é importante de dizer, meus irmãos, por quê? Porque eu entendo que existem casos em que não dá mais para ficar na igreja local. Eu entendo que existem certas situações tão complexas, o ser humano é complexo e suas relações são complexas e seus pecados mais ainda. E então existem certas situações que não dá mais para permanecer ali naquela igreja local. Então, provavelmente, esta pessoa vai ser disciplinada ou até mesmo excluída daquela igreja, e ela vai ser tratada em um outro ambiente, em uma outra igreja local. Nós seremos informados do tratamento, ou nós vamos prescrever o tratamento para aquela pessoa, vamos pedir auxílio, né, a uma igreja co-irmã, um pastor que possa acompanhar esta pessoa, já que a situação na igreja é uma situação inviável para a pessoa permanecer. Então, eu entendo que existe esse tipo de caso aí em que a pessoa não consegue mais permanecer. Mas é importante dizer o seguinte: nós precisamos ter uma visão da igreja como uma família espiritual. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Amém? Nós precisamos ter essa visão de igreja. Por quê? Porque se eu errar e se eu pecar, eu deveria querer ser tratado por pessoas que eu amo e que sei que me amam. Eu estou naquele grupo, eu estou naquela igreja local, então faz todo sentido eu me colocar debaixo da liderança daquela igreja local, do meu pastor, pastores que já cuidam de mim, e está ali subordinado à disciplina que a igreja vai mencionar, sendo tratado em discipulado, em aconselhamento, para que haja restauração. Esta restauração, meus irmãos, se esta pessoa foi excluída em uma sessão, ela precisa voltar aqui, na sessão da igreja, e pedir perdão. Ai, pastor, mas isso é muito constrangedor, isso é muito vergonhoso. Vergonhoso é pecar. Vergonhoso é fazer o que a gente fez. Pare para pensar, por exemplo, num caso de adultério. É vergonhoso ir na igreja pedir perdão, ou o seu caso de você ir lá e trair sua esposa? Eu estou dizendo aqui, não de cima para baixo. Todos nós estamos sujeitos a fazer isso, inclusive eu. Que Deus nos livre de cair num erro desse. Mas a vergonha é o pecado. A vergonha fui eu mesmo que construí. Então, a gente não pode transferir a vergonha para a igreja. Não é vergonhoso ir na igreja. Não, não é vergonhoso ir na igreja. A vergonha é outra. A vergonha está diante de Deus. Um coração quebrantado, meus irmãos, ele vem na presença dos seus irmãos em Cristo e pede socorro. Então, alguém é que chega aqui, ele está dizendo: eu peço que a igreja possa cuidar de mim. Esse é o pedido, entende? Então, essa pessoa, se ela já se arrependeu genuinamente, ela foi perdoada por Deus já. Deus já perdoou, Cristo já pagou seus pecados, ela vai para o céu. Ela só está pedindo amparo e cuidado da igreja e dando uma satisfação daquilo que ela fez. Porque o meu pecado, ele também maculou e manchou a imagem da igreja. Então, é um pecado que mancha a imagem da igreja para os visitantes, para o bairro. Então, eu venho e peço perdão à minha igreja. Então, peço perdão por não ter vivido de uma maneira que glorificasse a Deus e ter, então, agido de forma a macular a imagem da igreja.
mas são pecadores amando pecadores. Entende isso? Porque às vezes a gente pode se sentir meio que numa espécie de tribunal de julgamento, só que um tribunal completamente alheio e externo à misericórdia e graça. Então isso não é verdade. Então são irmãos graciosos, misericordiosos. Eu acho que a gente tende mais a cair para o outro lado. Eu acho que a gente às vezes tende mais a cair por passar a mão na cabeça das pessoas. Dizer, não, agora não, vamos tratar não. E mesmo uma pessoa às vezes obstinada no pecado, não, mais uma chance. Mas a gente, normalmente, a igreja do Senhor, ela é tão misericordiosa, ela é tão graciosa, que ela tende a ir por esse caminho, dizer, não, vamos dar um tempo, né? Aí você dá um tempo para a pessoa se arrepender, e às vezes a gente traz para a igreja diz, vamos dar mais um tempo para a pessoa se arrepender, aí dá mais um tempo. A gente tem que ter cuidado para não dar tempo demais, né? Mas é cuidado, é misericórdia. Então, o olhar que a gente tem que ter da igreja, em sessão, tratando o meu caso, é um olhar de misericórdia, de graça, de uma igreja cuidando e zelando pela minha vida, e nunca com essa ideia de uma igreja carrasca na minha vida. Se você já enxerga a sua igreja como uma igreja carrasca, saia. Não é uma igreja boa. Porque no dia que você falhar, como é que essa igreja vai te tratar? Entende? Então você tem que estar no meio de uma igreja bíblica. Então nós não somos carrascos de ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para viver o que as Escrituras dizem, da forma que as Escrituras fazem, e tratando todos com honra, tratando todos com respeito, mas identificando os pecados, suplicando para que haja arrependimento e restauração. E é importante sempre destacar que uma restauração, quando ela acontece, uma igreja que chegou a excluir um irmão ou uma irmã, e essa restauração ocorre e acontece, essa restauração glorifica a Deus, meus irmãos. Abençoa a igreja, porque era uma pessoa que, quando saiu da igreja, estava agora sendo guiada pelos seus próprios desejos e vontades, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, estava pecando de uma maneira desenfreada, sem temor e tremor a Deus. Mas essa pessoa voltou, chegou e disse, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu falhei. Isso deve trazer lágrimas aos nossos olhos. Então, isso deve trazer alegria ao coração da igreja. Isso é um milagre. Uma pessoa que se arrepende, meus irmãos, sempre é uma obra de Deus. Sempre. A nossa natureza pecaminosa não quer se arrepender de nada, não. Da mesma maneira que a gente se arrepende na conversão, restauração é uma obra divina, que acontece no meio da igreja, e a gente precisa tratar o que precisa ser tratado, precisamos ser bíblicos, ousados, corajosos, mas nunca olhar para a igreja como uma espécie de santa inquisição. Nós não estamos aqui para ser inquisitor de ninguém. Estamos aqui para amar as pessoas, cuidar e restaurá-las, pagar o preço para isso. Evidentemente, o requisito fundamental para que alguém seja aceito na igreja, mediante o pedido de reconciliação, é o arrependimento. Não faz sentido a pessoa pedir restauração, reconciliação, se ela não está arrependida do que ela fez. Ela pecou contra Deus, ela pecou contra a igreja. A igreja chegou ao ponto de ter que excluir esta pessoa. E esta pessoa volta como se nada tivesse acontecido. Não. Você se arrependeu do que você fez? Você entendeu? Você já parou para pensar no que você fez, na seriedade, na gravidade do que você fez? Você já parou para pensar que toda a igreja clamou para que você deixasse aquele pecado e você virou as costas? Você fechou os ouvidos para o clamor de uma igreja amorosa e que visava cuidar da sua alma?
Então, esta pessoa precisa, de fato, evidenciar, meus irmãos, arrependimento que deve ser acompanhado por frutos de arrependimento, por mudança, por transformação, por quebrantamento. Então, eu tenho visto casos, né, de pessoas que dizem, não, eu me arrependi, mas não há nenhuma mudança na sua vida. Não há nenhuma transformação na sua vida. Continua ainda cheia dos direitos. Meus irmãos, quem está pedindo reconciliação não tem direito de nada, não. Está querendo cobrar o quê? Está querendo exigir o quê? Eu lembro de um caso em que um rapaz, né, me procurou após ter traído sua esposa, e ele me falando a respeito da restauração no casamento, né, e que o perdão era algo que a igreja deveria exigir da parte dela, e me colocando no canto da parede, dizendo, o senhor tem que exigir que ela me perdoe. Está querendo mandar até em mim agora, não é só na esposa não, né? Então, pessoal, não há quebrantamento aí, entende? Não há arrependimento. Essa pessoa tem que voltar bem humildezinha, cabeça baixa, quebrantada. Eu pequei contra Deus. Foi ela que cometeu o erro. Então, assim, que orgulho e soberba é essa que está chegando desta forma? Eu tenho um direito de ser perdoado. Ei. Mais devagar. Então, isso não está mostrando um verdadeiro quebrantamento. Essa pessoa não está apta ainda para passar pelo processo de reconciliação e de restauração. Tanto que, quando possível, é útil exigir que o solicitante procure a igreja a qual ofendeu e lhe peça perdão humildemente, antes de ser oficialmente integrado na nova comunidade que está frequentando. Isso aqui, meus irmãos, independe até de ser igreja da mesma denominação. Depende. Uma pessoa estava numa igreja lá e cometeu um pecado grave contra Deus, contra aquele povo que se congregava ali. Então, já pediu perdão para aquela igreja? Esse pedir perdão é um exercício de humildade, entende? Vai lá, pede perdão, reconhece teus erros e volta. O mais fácil é sempre tentar sair de mansinho e ir para uma outra igreja como se nada tivesse acontecido. É o mais fácil. Mas nós, como igreja, devemos tentar evitar isso. Nós devemos fazer com que as pessoas sejam maduras e responsáveis pelos seus atos. Então, em entrevista com novos membros, é importante perguntar: tem algo a ser tratado na sua igreja? Aconteceu algo que você foi disciplinado ou excluído? E ouvir o que vai ser dito. E se houver algo, então é importante que essa pessoa trate, peça perdão a quem deve pedir perdão. Então, lembro o caso de Zaqueu, né, um publicano que teve lá que repor aquilo que ele tinha roubado das pessoas. Vai lá. Então, é preciso, já que você quer restauração e reconciliação, vai lá e trata. Trata com as pessoas, pede perdão, assim mesmo, né? Então, tem casos, meus irmãos, que não é possível, às vezes, a gente restaurar tudo, né? Tem casos que não é um caso de dinheiro, que você simplesmente retoma e dá o dinheiro de volta e paga uma indenização. Tem casos que são problemas na alma, né? São problemas graves, são problemas sérios. E o que eu tenho dito, né? Uma pessoa cometeu adultério contra outra, aquela pessoa está querendo vir ser membro da nossa igreja, mas essa pessoa já está casada com outra pessoa, então a igreja vai solicitar que ela se divorcie desta outra pessoa, que ela se separe. Você diria isso? Sessão. Vamos lá, meus irmãos, tomar uma decisão. Manda divorciar da nova esposa? Você diria o quê?
já com filho e tudo. Não é complexo? São casos complexos, é aquilo que eu digo. São casos que não são ideais, mas são reais. E que a gente precisa tratar. Que bom que todo caso fosse fácil, fosse simples de se tratar. Então, normalmente, nós não aconselhamos que essa pessoa se divorcie do seu segundo casamento, mas eu aconselho algo. Eu digo, volta lá, se você ainda não fez, naquela mulher ou naquele homem, vai pedir perdão para ela, para ele e para toda a família dele e dela, pelo que você fez. Você casou com essa mulher, tirou ela da casa dos seus pais, você se comprometeu a ser responsável pela vida dela, você traiu essa mulher, deixou ela largada, e agora você vai pedir perdão para ela e para os pais dela. Você vai lá e vai pedir perdão. Pastor, eu não quero. Não tem frutos de arrependimento. Quem está arrependido está disposto a qualquer coisa. E o que está sendo exigido não é nada demais comparado ao que foi feito. Então, ninguém está pedindo para a pessoa tirar a vida dela. Está pedindo para ela pedir perdão pelo que ela fez, pelos seus atos. Por quê? Porque ela tem um novo casamento, tem uma nova família, mas olha o rastro de destruição que ela deixou para trás. É enorme. E a igreja não está nem aí para isso? Tá. Igrejas sérias estão. Nós não queremos alastrar o mal no mundo. Nós queremos minimizar o mal, minimizar o pecado. Então vai lá e trata, vai lá e pede perdão. E se não me perdoar, pastor, mas aí não é mais com você. Você vai lá e pede perdão, dizer o que eu fiz, não foi o que eu deveria fazer como esposo, como marido, me perdoe. Olha, eu traí sua filha, eu não fiz o que eu deveria fazer. Aí você pode fazer isso com lágrimas nos olhos, chorando, todo quebrantado, quase não conseguindo falar, mas faz. Vai lá, faz, trata, porque isto é necessário. É um reparo mínimo na vida das pessoas que eu causei tanto mal, que eu causei tanto dano. E aí essa pessoa está apta a poder, então, pleitear uma membresia dentro do nosso contexto e do nosso meio. A aceitação de alguém mediante pedido de reconciliação deve ser precedida de muito cuidado. Então, a gente precisa ter convicção e tranquilidade de que realmente houve restauração, de que essa pessoa realmente está arrependida e está mostrando frutos de arrependimento. Então, isso aqui demanda normalmente um tempo. Então, assim, cometeu pecado, tal, foi excluído, não sei o quê, certo. No outro dia ela chega e diz, não, pastor, eu errei, tal, igreja, eu errei, eu já quero fazer parte da membresia. Calma aí. As coisas são tratadas com mais seriedade do que você imaginava. O que você fez foi grave. Então, vamos dar um tempo, fique vindo, sente, participe dos cultos, vá ficando lá em seu quebrantamento, no seu relacionamento com Deus. Pastor, mas se eu for para a igreja e um irmão fizer uma piadinha? Eu não quero ir por causa das piadinhas. Faz parte. Faz parte do seu processo de humilhação e restauração. Logicamente que eu não incentivo ninguém a ficar fazendo piadinha na vida dos outros. Lógico. Mas, se acontecer, aconteceu porque você pecou. Porque você deu margem. Então, o piadista, ele está falando de algo que realmente aconteceu na sua vida. Então, aguente, suporte isso. Então, é difícil, não estou dizendo que é fácil, não. É um processo de restauração e de reconciliação, é um processo duro. Por isso que muitos nunca mais pisam numa igreja. Porque é mais fácil, não é não? Eu vou só visitar igrejas, vou lá, frequento, vou no dia que eu quero, no dia que eu não quero eu não vou, não presto contas, não dou satisfação, é mais fácil, lógico. É igual o cara que não quer casar, né? E que quer só usufruir do corpo da pessoa que ele deita. Pronto.
Então, assim, sem compromisso, né? Então, relacionamento sem compromisso é mais fácil. Corre de cachorro, né? Mais fácil. É. Então, assim, não quer fazer o que deve ser feito, não tem a verdadeira hombridade, não tem a verdadeira masculinidade bíblica de carregar um peso, uma responsabilidade, de ter que estar com aquela mulher, de poder sustentá-la, amparar, cuidar. Então, isso é difícil. Então, viver como moleque nesse mundo é fácil. Viver como um menino irresponsável nesse mundo é fácil. Difícil é fazer aquilo que deve ser feito. Então, carregar o peso que deve ser carregado. Então, a igreja precisa ser cuidadosa com isso. Inclusive, meus irmãos, há pessoas que pecaram de maneiras específicas em determinados quesitos específicos. Nós precisamos ter certos cuidados. Por exemplo, uma pessoa que evidenciou em sua vida muitos problemas na área financeira. Tem problemas nessa área, foi disciplinada e chegou a ser excluída da igreja, até mesmo por mau testemunho nessa área, ou por roubo mesmo, certo? Essa pessoa está sendo restaurada. Nós vamos colocar essa pessoa na comissão de contas ou na tesouraria da igreja? Você acha que é prudente? Não, por amor à própria pessoa. Essa pessoa, ela evidenciou um problema em sua vida, e então ela tem fragilidades naquela área, tem fraquezas naquela área. Então eu não vou colocar ela em determinadas áreas em que ela tem fragilidades. Então vamos colocar ela em outro serviço, em outro trabalho na igreja, para que ela possa se desenvolver. Pare para pensar em alguém que teve um problema de pedofilia. Você colocaria no departamento infantil? Não. Eu estou falando aqui de casos reais, né? Caso de uma pessoa que realmente foi atestado com provas, é crime mesmo, né? E ela aconteceu isso. Chegou, é porque eu gosto do departamento infantil. É? Vai trabalhar com os homens da igreja. Tem uma sociedade masculina todinha aqui para você trabalhar. Pronto. Mas por que eu não posso trabalhar no dom que Deus me deu? A gente escuta essas coisas. Pois é. Então, assim, então procura uma igreja que vá abrir portas para você trabalhar no dom que Deus te deu. Porque aqui nós entendemos que este não é o teu dom. Entendemos que essa é uma porta problemática para a sua vida. Então, e assim, meus irmãos, os outros pecados, né? Uma pessoa que tem um histórico de problemas com adultério, de imoralidade, você vai colocar à frente do departamento de casais? Faz sentido, entende? Então, é preciso que a gente trate a pessoa. E o tratamento, o cuidado com ela, já está relacionado a, inclusive, uma seletividade do que ela pode servir, de onde ela vai servir. Então, tudo isso sendo visto com cuidado, com zelo, para que a pessoa possa ser restaurada e possa ser bênção, né? Do contrário, nós corremos o risco de dar oportunidade para que pessoas rebeldes, expulsas de suas igrejas, se refugiem atrás de outras, trazendo consigo pecados horríveis que depressa contaminarão a igreja descuidada, causando prejuízos, tristeza, sofrimento e vergonha a todos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado.
Então, o texto se utiliza, né, de uma prática do Antigo Testamento, dos pães sem fermentos, mais um símbolo, mais uma representatividade. O fermento tem a simbologia do pecado, né? E ele, então, precisa ser extirpado do nosso meio. E nós não podemos simplesmente fazer vista grossa ou acreditar que um pouco de fermento não vai causar problema. Vai, leveda toda a massa. Então é preciso que a gente entenda que se essa pessoa realmente não foi restaurada, ela vai ter problema. E os problemas, meus irmãos, eles vão se alastrar em todas as áreas que ela for. Imagine, por exemplo, uma mulher que cometeu adultério, ela é aceita pelo marido, os irmãos lembram de Oséias, por exemplo, o livro de Oséias, ela é aceita pelo marido, mas ela não está realmente arrependida e quebrantada. O que ela vai fazer? Cometer adultério de novo. Está lá em Oséias. Vai cometer adultério de novo. Vai fazer com que o seu marido seja envergonhado publicamente diversas vezes. Então, meus irmãos, até mesmo para uma restauração em um casamento, é necessário que a gente controle a nossa carência e a gente perceba se essa pessoa realmente está arrependida. Se essa pessoa realmente está restaurada. Não basta ela chegar e dizer, olha, eu gostaria de voltar ao casamento, está tudo bem, está tudo ok. Não, não está tudo bem coisíssima nenhum. O que você fez foi gravíssimo. E às vezes eu vejo casos, né, como eu mencionei para os irmãos, acontecendo em igreja, e acontece no casamento também, né? De pessoas voltam para o casamento ainda cheias do direito, né? Então, assim, porque isso, porque aquilo. Não foi quebrantada, não houve verdadeiro arrependimento, né? Não tem restauração aí. Então, como igreja, a gente precisa estar atento aqui. Nós não estamos dizendo que a igreja não é constituída de pecadores, a igreja é constituída de pecadores, mas todos sérios, tentando viver da melhor forma possível para agradar e glorificar a Deus. Então, nós não podemos deixar que alguém que está levando a vida cristã na valsa, brincando com Deus, possa, então, estar no nosso meio sem a devida repreensão. O desligamento de um membro da igreja por vias meramente administrativas ocorre, então, de três formas. O pedido de carta de transferência, falando agora desse desligamento. A pessoa pode fazer uma solicitação de desligamento por motivos pessoais ou desligamento direto por parte da igreja. Então, normalmente, são essas três vias que nós encontramos para que uma pessoa se desligue da igreja. Quando um membro de determinada igreja manifesta o desejo de pertencer a outra, da mesma denominação, nós já vimos isso acontece via carta de transferência. O interessado vai dirigir o pedido à igreja e a igreja vai fazer uma solicitação formal a outra igreja. É um trâmite entre igrejas. Então, não é necessária a chegada da carta da igreja solicitante para que o membro deixe de fazer parte do rol de membros da igreja solicitada. Então, ele fez a solicitação, a igreja que já aprovou essa solicitação, nós já não temos mais compromisso com aquela pessoa. O trâmite lá para ter uma sessão e aprovar aquela pessoa e tal, aí é com a outra igreja. Se vai demorar, se não vai demorar, mas a igreja já liberou aquela pessoa, ela já não faz parte mais da nossa membresia. O desligamento por solicitação é concedido a todo membro que, por qualquer motivo, não deseje mais fazer parte daquele corpo local. Uma pessoa deseja não fazer parte mais da membresia, então nós não podemos manter a pessoa cativa a nós, né? Então vai ser membro por cativeiro. Tem como, né? Então, essa pessoa ela expressa a livre vontade de entrar e a livre vontade de sair. Então, para ela entrar, ela precisa da aprovação
da igreja local. Para ela sair, ela comunica, então, à igreja local que deseja sair. E, meus irmãos, não se exige da pessoa nem que ela dê detalhes. Ela simplesmente quer sair de um rol de membros, não quero dizer por quê, tá bom. Só que se ela pedir para voltar, aí ela precisa tratar. Você saiu por quê? Ela precisa dizer. Entende? Ah, eu saí da igreja, não queria dizer a razão. É seu direito. Vou obrigar você a dizer a razão, não. Só comunico à igreja. A gente nem vota nisso, a gente só comunica à igreja. Não tem nem o que votar. A pessoa não quer ser membro. Eu vou votar o quê? Para ela ser? Tem. Então a gente só comunica à igreja, só um comunicado. Agora, essa pessoa quer voltar a ser membro da igreja, certo? Aí ela vai ter que participar da diretoria, reunião com pastores, reunião em sessão, e ela vai ter que se explicar o porquê que ela quis sair. Foi o que aconteceu, minha irmã, meu irmão, para você sair da membresia. A membresia é uma coisa séria. Por que você quis sair? Não quis nos dar nenhuma satisfação. O que aconteceu? Ocorreu? Era pecado na sua vida? Não era? O que foi? Não, não quero dizer, pois também você não vai ser membro daqui. Não faz sentido você entrar e sair a hora que você quer, do jeito que você quer, pelos motivos que você quer. Não é assim. Né? A gente diz, é a casa de Deus e não da mãe Joana. Né? Então, ela vem, ela dá satisfações e aí ela entra na igreja. O procedimento ocorre mediante solicitação do membro, por carta ou comunicação verbal, e após esse procedimento, a igreja é apenas comunicada do desligamento. Então, nem todo mundo quer fazer uma carta para a igreja de desligamento. Às vezes, simplesmente diz, não, eu não quero mais, avise para a igreja que eu não quero mais fazer parte da membresia. E hoje, nas redes sociais, às vezes mandam uma mensagem, né? Então, as coisas estão nesse formato. Né? E aí, eu vou obrigar a pessoa a fazer uma carta? Então, a gente normalmente aconselha. Vá na sua igreja se despedir, né? Vá na sua igreja dizer que você está se desligando, né? Não, mas se a pessoa não quer, o que eu posso fazer? Não, eu prefiro desse jeito. Tá bom. Então, eu vou só comunicar o que você está dizendo aí para a igreja e você será desligado. Alguém pode querer usar esse subterfúgio para fugir de uma disciplina ou exclusão da igreja. Contudo, caso a pessoa tenha se desligado e a igreja seja procurada para dar informações sobre aquele ex-membro, a igreja comunicará que, apesar de o desligamento não ter ocorrido por exclusão, esta pessoa se desligou porque entraria ou estava no meio de um processo disciplinar. Entende? Então, é uma outra igreja da nossa denominação. Esta pessoa não foi excluída, ela pediu para sair, certo? Ela chega lá dizendo, não, eu pedi para sair. Aquela igreja entra em contato conosco. Ela não vai solicitar carta de transferência, porque aquela pessoa não é membro da nossa igreja. Ela não já pediu para sair? Então, ela não é membro. Carta de transferência é quando aquela pessoa é membro de uma igreja. Se ela já pediu para sair, ela não é membro. Então, normalmente, se entra em contato para se entender o que aconteceu, uma espécie de referência a respeito da pessoa. Então, e aí nós comunicamos. Olha, essa pessoa, ela estava num processo, aconteceu isso na vida dela, e ela não quis tratar com uma igreja, ela preferiu sair antes disso ser tratado em assembleia. Nós respeitamos a decisão dela de sair, mas tem pendências. Tem pendências. Então, nós não aconselhamos essa igreja a receber. Nota que é a nível de conselho agora. Então, não é no trâmite da carta de transferência, é conselho. Então, se a igreja vai receber ou não, não é mais com a gente. A igreja recebeu, tudo bem. Aí é com a igreja. Nós não vamos cortar relacionamentos com a igreja, porque aquela pessoa não era membro, eu só dei um conselho. Pronto, eu aconselho que isso aconteça. Certo, a igreja não quis tratar, a igreja vai resolver o problema lá com a pessoa. Mas o ideal é que esta pessoa pudesse voltar, tratar o caso, mesmo que ela não quisesse mais ficar aqui,
e ela então pudesse sair. Só que o desligamento dela é um desligamento viável, legal. Ela pediu para sair, vai ter a igreja vai me excluir. E eu peço para sair antes. É um subterfúgio, concorda? É um subterfúgio. A pessoa já sabe que vai ser desligada por causa daquele pecado. Ela já sabe, né? Então, o que a gente faz? A gente desliga essa pessoa, ela está desligada, mas isso não isenta a pessoa de, quando formos procurados para falar sobre ela, nós dizermos, ela estava num processo de exclusão, ela ia ser excluída da igreja, tem um pecado impenitente, ou um pecado grave na vida dela, e ela preferiu não tratar o problema e o pecado. Então, e aí nós deixamos aí a próxima igreja tomar a decisão que desejar. O desligamento direto, por sua vez, é um procedimento simples. Nesse modelo, o nome de um membro da igreja é tirado do rol de maneira imediata, logo após comunicado, caso já seja previsto, né, em estatuto ou aprovação da igreja em assembleia. A igreja aprovou em assembleia, esta pessoa já não é membro. A igreja pode ter cláusulas em seu estatuto em que há um desligamento sumário. Pronto. Se já está na cláusula, se a pessoa já sabe que está ali na cláusula, então não tem muito o que ser feito, questionar, não tem muito nem o que a gente pensar, né? Então essa pessoa ela já está fora, né, de uma maneira sumária, um desligamento direto. Esse método é usado geralmente quando um membro de determinada igreja filia-se a outra de diferente denominação, sem ter pedido desligamento, por exemplo. Ele foi para uma outra denominação, não deu satisfação para a gente só ficou sabendo. Aí que aquela pessoa agora está numa outra igreja, outra denominação, a gente desliga simplesmente a pessoa do rol. Quando o membro, sem prestar nenhum esclarecimento oficial, deixa de participar ativamente das programações oficiais da igreja, pelo período de 3 meses, configurando abandono das prerrogativas de membro. Isso é estatutário nosso. Então, eu não frequento a igreja, não vou para a escola bíblica, não frequento culto de oração, não vou para culto à noite, não participo de sessão, nada. Isso por 3 meses e não comunico nada à liderança, não comunico nada à igreja. Então, você está sujeito a ter um desligamento sumário. A gente só comunica, fulano está desligado da igreja por falta de participação no rol de membros. Então, nós entendemos que isso é uma espécie de abandono. Então, imagine seu marido sair de casa por 3 meses. Não dá satisfação, nada. Ele simplesmente sumiu 3 meses, de repente volta. Amor? Pois é mais ou menos isso. Então, assim, sim, você simplesmente some, você simplesmente desaparece, você não está preocupado com nada, você não está preocupado com ninguém, você não dá uma satisfação para a sua liderança, para ninguém, e a gente simplesmente fica aqui. Então, isso é um descaso com a igreja local, isso configura abandono da sua membresia, você não está interessado na igreja, você não está interessado nos cultos da igreja. Então, a exclusão por razões disciplinares ou excomunhão, isto é, a remoção de alguém da comunhão, é a forma mais dolorosa de desligamento de um membro. De acordo com as Escrituras, essa severa medida só se aplica nos casos de pecado de obstinação, quando todas as tentativas de recuperar o ofensor forem infrutíferas, ou no caso de pecados que maculem a imagem da igreja de maneira pública. Então, tem casos, crimes, inclusive, que o desligamento ocorre e acontece. Então, a partir da próxima aula, a gente caminha aqui neste ponto. Quero abrir para os irmãos que têm alguma pergunta, alguma colocação sobre o que a gente está pensando junto aqui. Alguém? Irmã Cris? Isso.
Uhum. Isso. Isso. Uhum. Isso. Exato. Exato. O bichinho, né? Aham. É. Uhum. Exato. Uhum. O padrão, meus irmãos, o padrão é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O padrão é a Bíblia. Nós podemos crer tranquilamente que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós podemos crer nisso. Nós não somos mais bondosos do que Deus. Então, se Deus diz que a maneira de tratar é esta, é a melhor maneira, é a melhor forma, porque Deus ele está vendo o todo, ele não está vendo apenas a pessoa, o caso, a situação, como nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, né? Texto fortíssimo que é dito que entregue a pessoa a Satanás, um texto fortíssimo. Mas quando você dá continuidade no texto, você vê que Deus não está preocupado só com a pessoa. Ele está preocupado também para que aquele fermento não levede toda a massa. Ele está preocupado com os demais. Às vezes a gente não consegue ter uma visão de reino, uma visão maior, uma visão de igreja. A gente só está olhando para aquele caso, para aquela pessoa. Eu tenho um afeto, é meu familiar, então não pode tratar assim. Peraí. Olhe para mais, expanda a visão. Perceba a imagem da igreja, o testemunho da igreja, as consequências da igreja não tratar certas coisas. Então, isso tudo é muito grave, isso tudo é muito sério. Inclusive, eu vou falar na próxima aula, meus irmãos, que quando nós temos, fica aí o spoiler para a próxima aula, né? Quando nós temos pecados claros e declarados nas Escrituras na vida da pessoa, a igreja não vota. Eu vou votar o quê? Se a pessoa pecou, se é fato claro e declarado, não, eu voto para ela não sair, sai tu e ela. Tu é conivente com o mal. Então, assim, não tem abertura para isso. Tem abertura para questionar se aconteceu mesmo, ocorreu mesmo. A investigação é que deve ser feita com responsabilidade. Mas a pessoa está admitindo o pecado. A pessoa está dizendo, eu fiz isso e quero continuar fazendo. Aí a gente vai abrir uma sessão para as pessoas dizerem, não, eu concordo não com a exclusão dela, não. Não existe isso não, mesmo. Não está concordando com a Bíblia? Não concordar com a Bíblia é pecado. Então, ninguém dá margem, abertura para os nossos sentimentos falarem mais alto do que o pecado, não. Então, em casos assim, meus irmãos, é fato, é fato. Acabou-se. Meus irmãos, a pessoa está desligada aqui. A igreja é chamada no terceiro passo, né? Primeiro passo, vai lá, entre ti e o irmão, se o irmão te ouvir, ganhou, leva 2 ou 3. A igreja é chamada para conversar com a pessoa, para tentar ganhar a pessoa. Chama a igreja, vamos tentar ganhar essa pessoa, vamos conversar com ela, os irmãos falem, e vamos tentar agora, numa força-tarefa, para que a gente consiga fazer com que essa pessoa se arrependa. A pessoa escuta todo mundo e não quer se arrepender, aí a gente vai votar se ela fica ou se ela não fica, não existe isso. O que é bíblico é bíblico.
Então, o que pronto é isso? Então acabou-se. Então essa pessoa vai ser, não se arrependeu? Não. Então tá bom. Então ela não está mais apta para permanecer no nosso meio, ela é excluída. Estou dizendo isso porque eu conheço casos de igrejas que ainda estavam votando. Não, peraí, é um pecado na vida do irmão, é fato, mas vamos votar se a gente disciplina ou não. O quê? Isso não é estar seguindo as escrituras, não, meus irmãos, está seguindo a nossa vontade. Seguir as escrituras está aqui, meus irmãos, é bíblico, é pecado, é. O irmão, é fato o que está acontecendo na vida do irmão? É fato. Pronto, então nós não estamos sendo negligentes na análise do caso. Pronto. É fato, é bíblico, acabou-se. Tem o que ser feito. A gente só deve seguir. A gente não tem o que fazer. Não temos aqui a condição de dizer, não aceito não. Não aceito não o quê? O que é que você não aceita a Bíblia? A Bíblia está dizendo que é isso. O caso está aqui, está todo sendo colocado. Então, qual é o problema? Entende? Então, não existe essa questão aí de votar em exclusão por pecados claros, pecados óbvios, e que a Bíblia trata de maneira aberta. Então, isso está na mão da seção. Não está na mão da seção, não. Isso é bíblico. Quem diz o que deve ser feito é a Bíblia. A igreja só segue aquilo que a Bíblia deve fazer, ou nos diz o que deve fazer. Mais algum irmão? Pode ir, irmão André. Exato. Exato. Sim, muito bem. O crivo deve ser um crivo de cuidado mesmo, né? De cuidado, para a gente poder não se arrepender depois. Depois, vamos deixar membros estarem entrando a atacado na igreja, né? Bom, entrar aí de todo jeito. Certo. Como nós somos um sistema congregacional, essas pessoas que entraram de todo jeito vão votar. E aí depois o problema está instaurado na igreja. O que é que se faz? Aí é colher divisão, colher problemas, a paz que existia desaparece, e a saúde que existia desaparece. É isso mesmo. Então, essa expressão, né, a porta de entrada, ela deve ser mais estreita do que a de saída, é isso mesmo. Então, não quero mais viver de acordo com as Escrituras. Tudo bem, tudo bem. Então, a porta de saída ela é larga, você pode viver a sua vida. Você não está querendo viver de outra forma? Eu não quero mais viver de acordo com as Escrituras, pastor. Tudo bem, é um direito seu. Agora, não é direito seu querer viver assim dentro da igreja. Aí não é direito seu, aí é uma prerrogativa nossa. Se você não pede para sair, a gente exclui. Aí é outra história. Mas se você simplesmente quer sair, sai. É uma prerrogativa sua, né? Ok? Mais alguém? Irmã Rafael? Total. A ausência total por 3 meses, total. Se ele frequentou durante esse período, então ele não cai dentro desta questão específica. Logicamente que é preciso saber o que está acontecendo. Então, para ele não estar participando, né? Veio 3 meses, veio uma vez. É importante saber o que está acontecendo. Está tendo algum problema? O que está acontecendo? Mas ele não cai nessa exclusão sumária porque não foram os 3 meses. Tem que ser 3 meses de abandono mesmo, tem que configurar abandono. Pronto. Irmã Rafael, a gente não faz esse controle ao pé da letra.
Porque, mais uma vez, lá vai a gente com aquela expressão de graça e de misericórdia, a gente não faz. Mas a gente acompanha a frequência dos membros. Por exemplo, qualquer membro dessa igreja pode saber quem participou nos últimos 2 anos das sessões. Eu quero saber quem é um membro nos últimos 2 anos que não participou de uma sessão da igreja. Você pode saber. Porque está lá, a gente tem os nomes, tudo arrolado. Pronto, aí, um membro que não participa há 2 anos de uma sessão da igreja. Não está nem aí para a igreja. Pronto, a resposta é essa. Não está nem aí para a igreja. Deveria repensar a sua postura. Por quê? Porque ali é um momento de tomada de decisões sérias na igreja. E não está participando. A não ser que tenha um motivo realmente justificável e teria que comunicar isso. Senão, não faz sentido. Então, mas no caso, é a configuração do abandono. Então, se não configura o abandono, é uma pessoa que participa de algumas programações. Nem todo mundo consegue participar de todas. Né? Então, às vezes dá para vir de manhã, não dá para vir à noite, às vezes dá para vir à noite, não dá para vir de manhã. Cada um tem sua realidade, né? Então, a gente entende isso. A igreja tem programações de segunda a segunda. Então, 3 meses sem participar de nenhuma dessas programações configura o abandono. Entendeu? Aham. Sim, sim, sim. Do corpo, né? Sentir falta, né, dessa pessoa, o que está acontecendo, a pessoa não conseguimos sentir falta. À medida que a igreja cresce, a gente precisa de artifícios, porque aí a gente começa a ter um corpo muito grande para fazer acompanhamento. Então começa a complicar. E aí nós vamos criando artifícios de acompanhamento. Hoje na nossa igreja, além do acompanhamento que os pastores fazem, nós temos os diáconos nos ajudando. A membresia ela é toda dividida nos diáconos. Então os diáconos eles têm um grupo de pessoas da igreja que eles acompanham e que eles têm ali uma ideia mais ou menos dessa pessoa, se ela está vindo, se ela não está vindo, e eles inclusive nos ajudam às vezes nos comunicando, ó, pastor, essa pessoa aqui não está vindo, essa pessoa não veio, aí seria interessante então conversar com ela, procurar, os próprios diáconos procuram. Então tem um trabalho à medida que a igreja cresce, para que a gente não cresça desordenado e se perca nisso. Então, hoje na nossa igreja a gente divide esse trabalho com os nossos diáconos. Ok? Vamos orar, meus amados, vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esse tempo de instruções e de reflexão sobre a nossa membresia. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço porque o Senhor é bom, tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, um Deus que nos trata com amor. E nós queremos ser uma igreja, ó Deus, amorosa, graciosa, misericordiosa. Nos ajuda, Senhor, a ter esse mesmo espírito. Nos ajuda a mantermos a nossa igreja saudável. Que a igreja cresça em número de pessoas de acordo com a tua vontade, mas que a qualidade e a saúde da igreja permaneça. Esse deve ser o nosso foco. Não queremos, ó Deus, meramente multiplicar pessoas. Nós estamos preocupados em que as pessoas que fazem parte desta membresia sejam responsáveis, sejam santas, que compartilhem conosco de seus dons, para que todo o corpo se beneficie. Nos amadurece, Senhor, amadurece os pastores, os diáconos, nossa liderança, amadurece todos os membros, que possamos nos aproximar das pessoas, que possamos sentir falta uns dos outros, cuidar uns dos outros,
receber bem aqueles que chegam no nosso meio, mas sempre com a cautela devida, com o cuidado necessário, para que o corpo não seja prejudicado e que possamos, ó Deus, ver a tua igreja melhorando a cada dia, se tornando ainda mais bela para esse encontro com o Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que já são membros dessa igreja, que já lutam por essa igreja por tantos e tantos anos. Obrigado por esses irmãos, e que o Senhor também abençoe aqueles que estão chegando, aqueles, ó Deus, que estão pleiteando membresia, que juntos possamos ser uma igreja mais forte, melhor. Não estamos preocupados em ser a maior igreja da região, estamos preocupados em ser uma igreja piedosa e bíblica. Nos ajuda nisso, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.